capítulo 6, versos de 9 a 12. Eu vou ler a partir do capítulo verso 4, porque os versos de 9 a 12 são continuações, ou é uma continuação dos versos 4, né? Esse capítulo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, os que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nos versos anteriores, nós vimos, no verso 4 até o verso 8, nós vimos o autor sagrado fazendo uma severa advertência ali aos crentes de Hebreus. E quando alguém nos faz uma advertência severa, a tendência nossa é pensar que essa pessoa não gosta de nós ou que está contra nós. Provavelmente, o autor tem a noção dessa possibilidade de pensamento, que é um pensamento muito comum, né, entre nós. E ele demonstra, através das suas palavras, que a sua exortação é fruto de amor, do amor pastoral por aqueles irmãos. Pois nós vamos perceber agora o autor passando a encorajá-los, no meio desse encorajamento, ele vai também adverti-los mais uma vez, para que a fé deles se torne cada vez mais firme. Mas nós vamos perceber que o autor sagrado tem certeza da fidelidade, da fé desses irmãos. No verso 9, nós percebemos claramente isso quando ele chama esses irmãos de amados. E quando ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ele se dirige a esses irmãos como irmãos amados. E dessa forma ele está mostrando que a sua advertência é fruto de um amor paternal, de um amor pastoral que ele tem por eles, que ele tem pela igreja. Apesar, quando ele diz assim, ainda que falamos dessa maneira, apesar de ter sido firme com as suas palavras, fazendo uma exortação severa àquela igreja, o escritor de Hebreus ali está convencido de que eles não eram assim, ou seja, eles não eram apóstatas. E a gente pode vislumbrar um caráter interessante aí das advertências nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós temos em nós todo o potencial para o mal e para nos desviarmos dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo. Por isso as advertências. Porque a ignorância da nossa situação e condição pode nos levar à perdição. Ou melhor, sempre nos leva à perdição. Mas nós entendemos que essas advertências não somente são um sinal, mas também
o caminho para a nossa perfeição. Por isso que elas estão sempre presentes nas Escrituras. Por quê? Porque aqueles que são eleitos de Deus precisam dessas advertências, precisam dessas instruções para caminhar corretamente, ou até mesmo para voltar para o caminho da justiça, se estiverem andando em outros caminhos. Nós sabemos que os crentes, os verdadeiros crentes, os eleitos, vão ouvir a voz do pastor e vão segui-lo, como comumente as ovelhas de Cristo fazem. Elas ouvem a voz do pastor, que é Cristo, né? E seguem a sua voz. É o que João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Só existe uma voz no seio da igreja pastoral, e essa voz é a voz de Cristo. Os puritanos, e nós percebemos isso, eles tinham essa concepção com relação ao culto. Havia dois momentos no culto: o momento em que nós falávamos com o Senhor, que era o momento das nossas orações, do nosso louvor, as nossas súplicas, e do momento em que Deus falava com a igreja. Eles entendiam que todas as vezes que um homem subia ao púlpito, um ministro ordenado, não era ele que estava falando, era Cristo que falava, porque é a palavra de Deus que está sendo apresentada, é a palavra de Deus que está sendo exposta. Por isso as advertências são importantes, porque aqueles que são do Senhor, aqueles que são ovelhas de Cristo, eles vão ouvir essas advertências que estão na palavra de Deus e vão seguir a voz do seu pastor. Não é o pastor físico, não é o pastor local, mas ouvir o pastor que é Cristo que está falando à igreja. É por isso que ele diz assim, que ele estava confiante quanto a vós outros, amados. Estamos persuadidos, ou seja, confiantes das coisas melhores e pertencentes à salvação. E essa é interessante, essa confiança, essa persuasão que ele tinha da fé desses irmãos, era baseada em algo visível. Algo visível que foi observado pela conduta dos crentes ali destinatários da carta. O escritor percebia a fé deles pelo modo de vida como eles viviam. E dessa forma, como um pastor, ele incute segurança no coração e na mente daqueles irmãos, porque ministra as necessidades deles, olhando para marcas que são distintivas das coisas visíveis que demonstram a sua salvação. Como ele diz aqui, coisas melhores. Estamos persuadidos com relação a vocês das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Que marcas, ou seja, que coisas melhores seriam essas? Seriam as marcas da salvação que eles estavam demonstrando. Essas coisas melhores estavam associadas à salvação em Cristo Jesus. E aí fazendo um contraste entre a perdição daqueles que apostataram da fé, como diz lá no verso 8, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado, com a realidade deles, coisas melhores, aquilo que está contrastando com o destino miserável e destruidor dos perversos, ou seja, dos apóstolos. Ele está dizendo com relação à sua herança gloriosa em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Quanto a vós outros, amados, apesar de falarmos de uma forma tão dura, tão pesada, estamos convencidos, estamos confiantes que com relação a vocês existem coisas melhores, ou estão preparadas coisas melhores, e essas coisas são aquelas que pertencem à salvação. E é interessante porque aqui nós vamos poder ver os sinais da certeza da nossa salvação em Hebreus. É interessante a paráfrase que Stuart Oller faz dos versos 9 e 10,
que é bastante elucidativa com relação a esses textos. E ela diz assim: embora tenha falado a vocês das coisas terríveis que acontecem com os que apostatam, fazendo uma severa advertência, estou convencido de que vocês não são assim. Estou confiante de coisas melhores com relação a vocês. Pessoalmente tenho certeza de que não estão entre os que vão se perder, mas entre os salvos. É olhando para as suas vidas que chego a essa conclusão. Vocês têm servido uns aos outros e ainda continuam a fazê-lo. Não fazem somente quando têm vontade. Esse é um trabalho e labor a que se entregam. E o motivo? O amor e o cuidado para com o nome de Deus. Vejo em vocês vidas transformadas. Vejo em vocês o fruto do Espírito, o amor sacrificial. Principal fruto e uma das características do verdadeiro cristão. É certamente uma das características que todos enxergam em vocês. Deus é justo e não deixa de ver isso. Com certeza, vocês são cristãos. É interessante essa paráfrase porque vai traduzir de uma forma bem clara o que o verso 9 e 10 diz aqui: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. As Escrituras vão nos ensinar, vão nos dizer que o pecado Deus esquece, como diz lá em Jeremias, capítulo 31, verso 34b, o finalzinho, que diz assim: pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, mas de nossos atos de bondade, feitos em benefício do povo de Deus, o Senhor sempre se lembra. Ele lança isso em nossa conta, como crédito. Essas obras, muitas vezes, podem ser esquecidas por nós que a praticamos, mas não são esquecidas por Deus. E o Senhor nos recompensa por causa dessas obras. Olha o que diz Mateus capítulo 25, verso 40. A palavra de Deus diz assim: o rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E parece que o Mateus 25 cai como uma luva aqui, porque o que ele fala ali, estive enfermo, preso, foste verde, é praticamente o que está acontecendo aqui, na realidade aqui desses irmãos. Mas Provérbios também, capítulo 19, verso 17, vai falar sobre isso. As obras que nós praticamos em relação aos nossos irmãos, elas não ficam esquecidas diante de Deus. É como se estivéssemos fazendo isso para o próprio Deus. Existe um ditado que diz assim: eu não vou saber reproduzir literalmente, mas quem faz alguma coisa boa para o meu filho, a minha boca adoça. Isso é uma realidade, uma verdade para o Senhor. Olha o que diz Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A palavra de Deus está dizendo, o autor sagrado está dizendo que o Senhor, ele não é injusto para esquecer aquilo que eles fizeram, aquilo que eles estavam fazendo em prol dos seus irmãos. E nós vamos perceber aqui que nesses versos, de 10 em diante, nesse trecho que o escritor de Hebreus vai mostrar 3 virtudes bem conhecidas e mencionadas frequentemente no Novo Testamento e que estão totalmente entrelaçadas, relacionadas entre si e que mostram as marcas de Cristo no nosso coração. Uma delas é o amor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste, a esperança. Desejamos, porém, que cada um continue, cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança e a fé. Verso 12. Para que vos torneis
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O que se tornou tão evidente na vida desses irmãos, que o escritor de Hebreus reconhece neles, apesar das suas deficiências, reconhece neles a marca de Cristo em suas vidas. E nós vemos aqui no verso 10 o trabalho de amor, do vosso trabalho e do amor. Aqui o escritor de Hebreus está afirmando que esses leitores, os leitores da carta, fizeram obras de amor, e aí trabalho e obras de amor, eles têm o mesmo sentido. Tá? Uma tradução mais literal para amor, aqui no texto, no verso 10, seria labor do amor. Ou seja, um trabalho de amor. E que trabalho seria esse? Que labor seria esse? O escritor de Hebreus ele não vai delinear ou especificar aqui no capítulo 6. Mas ele vai falar sobre esse trabalho lá em Hebreus capítulo 10. Abram aí, verso 32 a 34. E o escritor de Hebreus olha para aqueles irmãos e percebem, olha que interessante, apesar das nossas deficiências, apesar das nossas fraquezas, existem marcas que são distintivas em nós, da salvação em Cristo Jesus e da certeza da nossa esperança. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. O escritor de Hebreus está afirmando aqui que seus leitores fizeram obras de amor, e que essas obras de amor e que esse trabalho se caracterizavam por terem suportado sofrimento quando estavam ajudando aqueles que eram perseguidos, de se compadecerem daqueles irmãos que estavam aprisionados por causa do Evangelho, e de se regozijarem quando as suas propriedades foram confiscadas, porque eles estavam assistindo aos santos e porque estavam vivendo o Evangelho com integridade. Os leitores de Hebreus mostraram amor pelos seus irmãos quando os problemas e as dificuldades eram evidentes. E é esse amor que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, que é fruto de um coração regenerado, que está sempre pronto a servir o povo de Deus. É essa marca que ele via, apesar das fraquezas e da debilidade daqueles irmãos, mas é essa marca que ele via do registro de Cristo no coração desses homens. Ninguém poderia tirar. Por isso ele diz, quanto a vós outros, estamos persuadidos, convencidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação. A vida deles exemplificava o campo que produz uma colheita útil para o povo de Deus. Como um contraste marcante, ou um marcante contraste de um campo cheio de espinhos e abrolhos, apesar de ter recebido chuva da parte de Deus. Quando nós estamos servindo ao nosso próximo, ao nosso irmão, e esse serviço traz prejuízo a nós, e nos alegramos em ajudá-lo, até nos empenhamos mais, nós mostramos o amor de Deus em nós. João Calvino, ele vai explicar o que é esse labor do amor. E ele vai dizer assim: é por isso que não devemos poupar-nos da luta, se porventura queremos cumprir nosso dever para com o próximo. Devemos auxiliá-los, não só financeiramente, mas também com conselhos e no uso de todos os nossos esforços, de todos os meios, em todas as suas necessidades. É preciso que demonstremos grande zelo
e passemos por muitas dificuldades e às vezes até mesmo enfrentamos muitos riscos. Todos quantos desejam engajar-se nos deveres do amor devem sentir-se preparados para uma vida de muito sacrifício. E era isso que aqueles irmãos estavam vivendo, porque estavam se associando àqueles que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Mas percebam aqui que ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do amor que evidenciaste, pois servistes e ainda servis aos santos. O apóstolo está encontrando provas do seu amor no fato que esses irmãos haviam ministrado e continuavam servindo, ou seja, continuavam, apesar de todas as dificuldades, servindo e ministrando aos santos. E o nosso amor deve ser estendido a todo ser humano. A gente sabe disso, é isso que a palavra de Deus fala, é isso que nós vimos domingo passado ali estudando o livro de Provérbios. Entretanto, os domésticos da fé nos são especialmente recomendados. Calvino vai dizer que eles devem receber o nosso especial cuidado, pois como o amor age em parte em consideração a Deus e em parte em consideração a nossa natureza comum, ou seja, ao homem, segue-se então que quanto mais perto alguém está de Deus, mais digno ele é do nosso auxílio. Aliás, quanto mais reconhecemos alguém como filho de Deus, tanto mais devemos cercá-lo com o nosso amor fraternal. É isso que João Calvino diz no seu comentário. Mas ele diz aqui, ainda servis, ou seja, o texto está nos dando a ideia de uma perseverança no serviço. E por vezes nós nos sentimos cansados de fazer o bem. E embora existam muitas pessoas que se lancem, que estejam dispostas a socorrer aos outros, todavia a virtude da constância no serviço é algo raro no nosso meio. E essa palavra deve ter dado ânimo àqueles irmãos, pois o autor sagrado reconhece que o amor que eles demonstravam em favor dos santos era, na verdade, prova do amor que eles tinham por Deus. E aí, queridos, diante de tudo isso, nós podemos claramente dizer, baseando-se nos textos que nós estamos vendo, e o próprio texto aqui, que Deus aceita como dádiva de nossa parte tudo quanto fazemos em favor, em prol do nosso próximo. É como se estivéssemos fazendo para Ele. É dessa forma que Ele vê. Por isso João Calvino diz, esses nossos irmãos, esses que são crentes, eles devem ter um olhar especial da nossa parte, porque como nós, eles são filhos do mesmo Deus. E por mais perto que estejam de Deus, mais ainda necessitam do nosso cuidado e do nosso amor para com eles. E é interessante porque apesar de ver esses irmãos aqui, esses crentes, demonstrando imaturidade na fé, e ainda pior, alguns estavam considerando abandonar o Evangelho, renunciar ao Evangelho. E é isso que leva o escritor de Hebreus a uma repreensão severa. Por outro lado, eles estavam demonstrando que tinham sido transformados ao ponto do escritor sagrado concluir que eles eram crentes autênticos. E aí nós podemos dizer que é uma vida transformada que torna crível, acreditável a profissão de fé de alguém. No verso 11 ele diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da fé, para a plena certeza da esperança. Como verdadeiro pastor, o escritor aqui está preocupado com a vida espiritual de cada membro daquela comunidade.
E ao longo da sua epístola nós percebemos isso. Ele demonstra isso e enfatiza também a responsabilidade corporativa da igreja. Quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 3, verso 12, quando ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. A responsabilidade corporativa aí, a preocupação individual do pastor com cada ovelha. Capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, sendo parecer que algum de vós tenha falhado. A preocupação que ele tem com cada membro, com cada indivíduo ali daquela igreja. E o verso 11: esforcemo-nos por entrar, a fim de que ninguém caia. E aí nós vemos a preocupação pastoral em cada membro da comunidade cristã. Não é à toa, nós não vamos desenvolver esse aspecto pastoral aqui, mas não é à toa que lá no final da sua carta ele diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 17: obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A preocupação pastoral com cada indivíduo e com cada família é demonstrado aqui pelo autor sagrado. E como isso provavelmente sempre foi difícil, mas como cada dia que se passa, essas coisas se tornam mais difíceis no meio da igreja. Porque nós não estamos dispostos a ouvir e a sermos repreendidos. Muitos de nós não têm um coração educável. Às vezes nos levantamos contra a exortação e a instrução pastoral no íntimo do nosso coração. Às vezes partimos para o embate. E como isso é doloroso para o ministro. É isso que ele está falando ali, no capítulo 13. Para que não façam isso gemendo. Um crente, uma igreja que não é repreensível, que não permite com o seu coração ouvir da instrução e da exortação, melhor dizendo, pastoral, traz peso ao coração de um ministro e dificulta bastante o seu trabalho. Não é fácil. Eu sempre digo para minha esposa e para aqueles que estão mais próximos: está aí uma coisa que eu não gosto, de chamar a atenção dos crentes. Não é prazeroso, mas é necessário. E isso é um peso muito grande. E quando nós vamos para uma situação como essa, e somos mal recebidos, não porque a pessoa nos coloca para fora, mas porque você percebe que no íntimo do coração daquela pessoa ela demonstra isso. Ela não está pronta a ouvir aquilo que você está dizendo. Não que tenha que concordar inicialmente, nunca nós concordamos quando somos exortados, esse é naturalmente um comportamento nosso. Mas não moldar o seu coração e a sua disposição para ouvir uma exortação, por mais que aquele membro não concorde ou não esteja percebendo aquilo que pastoralmente o pastor está vendo, mas que ele tenha um coração aberto e pronto a receber aquilo como um conselho da parte do Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui. A preocupação pastoral
em cada elemento, com cada um individualmente. E qual é o objetivo disso? O objetivo desse ministério ou desse pastor é que eles progridam na fé. E assim ele demonstra ser um imitador de Cristo, pois não deseja que nenhum dos seus membros, nenhum daquelas ovelhas que estão debaixo da sua responsabilidade venha se desviar. Por quê? Porque ele quer cuidar do rebanho, como Cristo cuida da sua igreja. E aí, na continuação, ele diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de fé. E aqui nós vemos o autor sagrado advertindo que eles deveriam mostrar ainda o que lhes estava faltando. Eles deveriam demonstrar a mesma diligência no progresso da fé que eles estavam demonstrando no amor para com os seus irmãos. E aqui ele está temendo que alguns sejam deficientes nessa virtude da esperança. E essa deficiência será prejudicial ao desenvolvimento espiritual do crente. É como se ele estivesse dizendo: olha, ele está dizendo isso, olha, vocês devem mostrar a mesma diligência no amor para com os irmãos, no desenvolvimento da fé de vocês, no crescimento, no investimento, no crescimento, da maturidade da fé de vocês. É como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas: vocês devem mostrar o mesmo amor que vocês têm para com seus irmãos. O mesmo amor vocês devem mostrar para com Deus. E esse amor ia se evidenciar pelo desenvolvimento da sua fé. Calvino, parafraseando as palavras da Escritura desse verso, ele diz assim: tens apresentado a evidência do vosso amor através de muitas provas e demonstrações. Ora, resta que vossa fé corresponda ao vosso amor. Tendes ardorosamente labutado para não decairdes em vossas obrigações para com os homens. Deveis agora aplicar-vos com não menos ardor no progresso da vossa fé, como para manifestar diante de Deus que ela é firme e plenamente sólida. A gente olha para essa situação, para a exortação pastoral que está sendo dada aqui, e nós vemos como nós somos deficientes, como nós temos necessidade da graça de Deus, de sermos coerentes, e como muitas vezes nós puxamos mais para um lado do que para outro. Não é para ser assim. Nós precisamos mostrar maturidade, nós precisamos mostrar moderação, nós precisamos mostrar coerência. Como certa vez o Senhor disse para os fariseus: vocês são zelosos quanto ao dízimo, quanto à lei, isso é muito bom, mas vocês não podem desprezar a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem juntar essas duas coisas. E é isso que nós precisamos. E então, nós estamos percebendo que há duas partes aqui no cristianismo que são correspondentes às tábuas da lei. Nossas obrigações para com Deus e nossas obrigações para com o nosso próximo. E separar uma coisa da outra vai trazer o quê? Mutilação. Nós vamos dilacerar, nós vamos partir aquilo que não pode ser partido. É por isso que ele diz: desejamos, porém, que cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência que vocês estão mostrando no trabalho evidenciado pelos vossos irmãos, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E aí nós vemos nesse tripé, como citamos anteriormente, fé, esperança e amor. Nós vemos que o fundamento da esperança é a fé. O fundamento da esperança é a fé. Que plena certeza de esperança é essa? Essa plena certeza de esperança está relacionada àquelas coisas que são melhores e pertencentes à salvação,
que é a nossa esperança final. É isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. A certeza da promessa de Deus, porque essas promessas não falham. Mas nós precisamos ir ao encontro dessas promessas. Nós precisamos ser diligentes em todas as coisas. Não é aumentando uma coisa e subtraindo outra, mas é fazendo a vontade de Deus em tudo. E seguindo nesse caminho de moderação e fé que a palavra de Deus nos mostra. Por isso ele fala em plena certeza e esperança, mas ele está querendo relacionar essa esperança à fé, porque o fundamento da esperança é a fé. Porque é na fé que nós temos certeza dessa esperança. E era isso que eles estavam negligenciando. Por isso, a exortação severa. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 1 diz. O fundamento da esperança é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha o que Romanos capítulo 8, verso 24 e 25 vai dizer. Nas entrelinhas ele vai dizer: o fundamento da esperança é a fé, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos. Fé é a certeza e a convicção de fatos que não se vê. O fundamento da esperança é a fé. Calvino vai dizer com toda a propriedade que o termo esperança aqui usado, ele é usado no sentido de fé. Por quê? Porque há uma estreita associação entre fé e esperança, porque o fundamento da esperança é a fé. Como é que nós vamos esperar uma coisa que nós não cremos, que nós vamos receber? Simon Kistemaker, comentando o Novo Testamento, comentando Hebreus capítulo 6, ele diz que o crescimento espiritual do crente é sustentado por esse tripé: fé, esperança e amor. Quando uma das pernas desse tripé entorta, as outras duas caem e o desenvolvimento espiritual cessa. Era o que estava acontecendo ali entre aqueles irmãos. Se nós percebermos na Escritura, nós vamos ver múltiplas vezes os apóstolos, os discípulos de Jesus, os escritores do Antigo e do Novo Testamento, incitando os crentes a crescerem espiritualmente, como Pedro faz em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, quando diz assim: antes, encorajando os crentes, antes crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o escritor de Hebreus exorta seus leitores a tornarem a sua esperança segura, ele coloca em evidência a palavra diligência, ou seja, a persistência, a constância. E essa palavra expressa a responsabilidade do crente pelo desenvolvimento da sua vida cristã. O crente deve demonstrar essa diligência, essa persistência até o fim, essa presteza, esse cuidado no desenvolvimento da vida cristã. Muitos crentes querem ter essa certeza, essa plena certeza, ou a plena segurança dessa certeza, mas eles falham em empregar qualquer esforço para serem diligentes na fé. São nos momentos difíceis, queridos, nos momentos conturbados da nossa vida cristã, que nós devemos ser persistentes, que nós devemos ser diligentes, que nós devemos continuar no caminho da salvação, confiando nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era isso que esse escritor de Hebreus estava falando ali, por causa da situação presente,
Lá no capítulo 12 ele vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vai dizer: olha só, a coisa pior ainda não chegou, vai chegar ainda. E vocês precisam permanecer firmes, constantes. É no momento em que você não tem vontade de orar, é que você deve orar. É no momento em que você não tem desejo para ir à igreja, desejo para entoar um canto, desejo para se voltar ao Senhor, é que você tem que se voltar. Porque são nesses momentos de fraqueza que nós estamos precisando aquilo que Deus coloca à nossa disposição, dele mesmo. É por isso que ele vai dar o exemplo de Abraão. Abraão é o protótipo da fé, é o pai da fé. Não porque seja o único a ser descrito na Escritura assim, mas porque ele é o iniciador de toda uma nação. Porque tudo começa em Abraão. E Abraão creu contra todas as evidências externas. Quando tudo estava indicando o contrário, ele creu na promessa de Deus. O Senhor disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Anos se passaram, no mínimo 10 anos se passaram. E as coisas não aconteciam. Mas ele creu. Olha o que Romanos capítulo 4, no verso 18 diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O escritor de Hebreus vai citar, lá no final do livro de Hebreus, aquilo que nós chamamos de galeria da fé. Pessoas que pela fé caminharam por caminhos difíceis, mas não viram a concretização da promessa. Eles ansiaram e ouviram do Cristo, daquele que viria, mas eles não participaram disso. Eles não viram, mas creram. E aqueles crentes ali, a despeito de toda dificuldade e oposição, eles deviam permanecer firmes no Evangelho. Deveriam progredir na vida cristã, apesar de toda a oposição. João Calvino vai dizer que o autor aqui ele fala em diligência, porque sabe que nós não podemos nos entregar à ociosidade. Precisamos nos esforçar com todo empenho na vida cristã. Precisamos caminhar cada dia em direção ao alvo, porque nosso caminho se acha cheio de obstáculos. E não há nada tão difícil para nós como manter os nossos pensamentos fixos nas coisas celestiais. Quando todo vigor, tudo aquilo que é externo está nos arrastando para baixo. Quando Satanás usa todo tipo de estratagema para nos manter atrasados, atarantados, envolvidos em coisas terrenas, nós precisamos permanecer firmes. Por isso, ele está nos alertando a viver em constante alerta contra a indolência e fraqueza espiritual. Por que isso? Para que nós não fiquemos para trás. Olha o que ele diz aqui no verso 12. Desejamos, porém, que cada um continue mostrando até o fim
a mesma disposição que vocês estão mostrando no serviço dos crentes, a mesma disposição no desenvolvimento da vossa fé, para a plena certeza da esperança. Com que objetivo? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eles precisavam continuar avançando, eles precisavam avançar na fé, a mesma disposição que eles tinham em ajudar os crentes. Isso mostrava a marca de Cristo no coração deles. Eles deveriam também mostrar a mesma diligência no desenvolvimento da fé, no crescimento, no perdão. Quantos de nós aqui temos dificuldade de perdoar aqueles que pecam contra nós? Quantos aqui não temos dificuldades em vencer o nosso orgulho? E é dessa forma que nós devemos olhar para aquilo que o escritor de Hebreus está falando. Quantos de nós aqui temos dificuldade em tratar as nossas esposas, ou os nossos maridos, ou os nossos filhos de forma honrada? E eu poderia dizer várias coisas que vão mostrar que nós devemos ter a mesma diligência na fé que nós temos para com o nosso irmão, o nosso próximo. É essa ponte que nós precisamos fazer. Porque, por mais que o escritor aqui de Hebreus esteja falando de um caso pontual, ele está falando de pecado, ele está falando de crescimento na fé, e nós precisamos entender, paralelamente a isso, nós temos a mesma dificuldade de desenvolver na vida cristã em áreas específicas, apesar de mostrarmos essas marcas de Deus em nós temos essa deficiência. E sabe qual é a resposta da palavra de Deus para nós? Sejam perseverantes, lutem, avancem. Por quê? Porque se não fizermos assim, nós vamos nos tornar ansiosos, indolentes, e não estaremos imitando aqueles que herdaram as promessas. Por quê? Porque eles insistiram, porque eles caminharam, porque eles lutaram contra as suas limitações, contra o seu pecado, e avançaram, e por isso herdaram as promessas. O escritor de Hebreus aqui não diz que eles eram preguiçosos, mas está os exortando a não se tornarem assim. E dessa forma ele está encorajando esses irmãos e exortando a imitar aqueles que herdaram as promessas pela fé e pela paciência. Ele está se dirigindo ali aos santos que se apropriaram das promessas. Provavelmente esses lá no capítulo 11 de Hebreus, que mostraram pela sua vida, pela paciência, pela perseverança na fé, que receberam esse galardão. E aqui ele está contrastando a possível inatividade que poderia ocorrer entre eles com o chamado à imitação, a diligência dos antepassados, que se tornaram participantes da promessa por meio de uma inabalável firmeza da sua fé. E se nós olharmos lá, Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber que esses exemplos sempre vão nos comunicar uma ideia mais nítida e perfeita das coisas do que quando, teoricamente, falamos sobre o mesmo tema. Quando vemos lá no capítulo 11, verso 8, que Abraão foi chamado para ir para um lugar
que ele não conhecia e queria receber por herança, e que ele parte sem saber para onde ir e morre sem receber. Ele vê, mas ele não possui. É a sua descendência que vai possuir aquilo ali. Quando nós olhamos pela atitude de Abraão também, diante de Isaac, seu filho, que ele recebe a promessa, estava cônscio de que nele, em Isaac, o Senhor iria chamar a sua descendência. Mas é que ele pede, o Senhor pede para que ele sacrifique o seu filho. E Abraão faz isso pela fé, ele é persistente, porque a sua fé persiste, porque ele sabia que o Senhor ia restaurar Isaac, ia ressuscitá-lo, porque ele pensava que ia realmente sacrificar o seu filho. E foi dessa forma que, prefiguradamente, isso acontece. Se nós olharmos também para Moisés, que se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó e prefere ser maltratado e permanece firme diante de todas as dificuldades e de todas as oposições feitas ali por Faraó, porque ele cria que o Senhor ia fazer aquilo que ele disse que faria, e iria levar o seu povo para um lugar em segurança. Esses exemplos, queridos, eles nos comunicam, eles nos falam e falaram ao coração daquela igreja. Quando nós olhamos para irmãos nossos e percebemos que eles estão caminhando, e muitas vezes das mesmas dificuldades que nós, eles estão indo adiante, isso nos dá força e ânimo por ver no exemplo deles aquilo que nós precisamos ser. E aí, queridos, nós vamos perceber que a fé e a paciência, elas são companheiras na vida cristã. E essa é a ideia aqui, a ideia de uma fé paciente, significando que a fé tem como companheira, como irmã gêmea, a gente pode dizer assim, a paciência. São esses que herdam as promessas. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, pela paciência, herdam as promessas. Esses, queridos, que agem assim, são os herdeiros de Deus. São aqueles co-herdeiros com Cristo. São esses que herdam as promessas. O autor de Hebreus está dizendo aqui aos seus leitores para imitar os santos em sua confiança fiel, em sua perseverança e zelo, como esses irmãos aqui de Hebreus capítulo 11, como os irmãos em Cristo de uma maneira geral. Pois fazendo assim, eles vão herdar aquilo que Deus prometeu. Porque fazendo dessa forma, eles vão receber aquelas promessas que são imutáveis e infalíveis. E é esse ânimo que o autor quer injetar nesses irmãos ali do passado, e em nós também. Dando a certeza, como nós falamos da última vez, que aquele que começou a boa obra em nós é de completá-la. Por isso nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Lá em Mateus capítulo 11, eu já preguei sobre esse texto aqui. Quando fala de João Batista, ele diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e todos que se esforçam se apoderam dele. E uma tradução mais livre, mais específica, o reino dos céus é para aqueles que têm coragem, os corajosos, os impetuosos, aqueles que avançam no reino de Deus. E quando nós olhamos esses textos,
Nós olhamos para os homens do passado e vemos a dificuldade, a luta, muitas vezes literal, a luta física que eles tinham para permanecer no caminho do Senhor e continuar nesse caminho. E por mais que nós não estejamos vivendo nos nossos dias essa luta física, nós temos uma luta assim que precisa da mesma disposição e da mesma coragem que somente o Espírito Santo pode dar. É a luta que nós travamos constantemente num campo de batalha que se chama eu. Essa é a pior luta. E nós somos chamados a sermos impetuosos, a avançarmos, a sermos diligentes, a avançarmos na fé, a crescermos na fé, a desenvolvermos aquilo que o Senhor tem lançado no nosso coração. Nós precisamos partir nessa direção, porque só assim nós vamos herdar essas promessas que são imutáveis e infalíveis. Não é só amar os nossos irmãos, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. E é isso que eles deveriam demonstrar. Nós somos assim, queridos. Nós somos defeituosos. E o Senhor está nos chamando à perfeição. Ele quer que determinadas áreas da sua vida se tornem perfeitas. Todos nós aqui temos pecado, todos nós somos pecadores, mas jamais podemos ser conhecidos como adúltero, como orgulhoso, como iracundo, como colérico, como amargurado de espírito. Essas não podem ser características nossas. Essas coisas não podem nos caracterizar. Por mais que todos nós tenhamos dificuldades nessas áreas que acabamos de dizer aqui. Porque aquilo que deve nos caracterizar, que deve falar mais alto, até mesmo acima das nossas deficiências, são as marcas de Cristo para a nossa vida. E se nós não lutarmos, queridos, com essas coisas, não vou dizer para você que você vai ficar para trás. Essa é uma coisa muito difícil de dizer. Porque, como diz a palavra de Deus, é preferível entrarmos manco no reino dos céus do que todo o nosso corpo ficar de fora. E muitos vão entrar mancos, sem perna. Mas se nós não persistirmos e vencemos essas coisas podem nos vencer. Por isso que nós temos que lutar até o sangue para vencer as nossas mazelas, as nossas limitações, os nossos pecados, aquilo que nos puxa para baixo. Porque são esses que herdam as promessas. A palavra de Deus diz que e nós vemos isso. Como nós vimos isso em Provérbios. O filho não atendeu a voz do pai. A disciplina do Senhor veio. E ele diz: olha, você não deve ficar assustado com isso, com a mão pesada do Senhor. Porque essa mão pesada do Senhor serve para trazê-lo mais para perto de si. Quando nós falhamos, queridos,
Nós temos um Pai que nos puxa para perto dele. E muitas vezes esse puxão, essa disciplina, ela é dolorosa. Mas é porque nós precisamos. Porque Ele quer salvar a nossa alma. Se você tivesse um filho que tivesse que cortar o braço dele, arrancá-lo com um serrote, porque se você não arrancasse, ele iria morrer. Como teve um filme aí recente que expressava, era um filme que tinha base na realidade, um homem que foi esquiar não sei aonde, sofreu um acidente, e ele teve uma fratura no braço, aquele braço estava gangrenando, e ele precisava cortar aquele braço, porque se não cortasse, ele iria morrer. E ele pega o serrote que ele tinha e corta sem anestesia. E ele chega a desmaiar de dor. Mas se ele não fizesse isso, ele morreria. Eu tenho certeza que, como pai, nós faríamos isso se tivéssemos que salvar os nossos filhos, ou no nosso braço, ou no braço dele. E é isso que Deus faz conosco. É dessa forma que Deus age conosco. Porque Deus nos ama. O pastor de ovelhas, quando ele tinha aquela ovelha que é rebelde, que não ouvia a sua voz e que todo o tempo se desviava do rebanho, ele fazia algo que aos nossos olhos hoje seria crueldade, mas era fruto do amor para proteger a vida daquela ovelha. Ele quebrava a perna daquela ovelha. Ele ia lá e ao quebrar a perna daquela ovelha, ele colocava a perninha no lugar, enfaixava, e agora ela ia caminhar do lado do seu coração, porque ele a levava no colo todo o restante da sua jornada. É isso que Deus faz conosco. Mas o Senhor está nos chamando aqui a sermos firmes, a sermos diligentes e a caminharmos, crescermos, nos esforçarmos para a plena certeza da esperança, para que nós não nos tornemos preguiçosos, ociosos na vida cristã, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas do Senhor. Vamos ficar de pé. E vamos cantar o hino de número 177, o nosso hinário novo canto.